Olá, amigas e amigos, muito boa tarde nesta sexta-feira, 31 de outubro. O crime organizado virou um problemaço para o Brasil. As facções criminosas estão mais poderosas, tudo graças a negócios diversificados e a um poder bélico inédito. Nos próximos dias, o Senado vai instalar uma CPI do crime organizado. O governo Lula prepara-se para mandar ao Congresso uma proposta de lei de combate específico a essas facções. O governo federal tem apostado mais em inteligência, em descapitalização, ou seja, em asfixiar financeiramente o crime organizado. Já o governador do Rio, Cláudio Castro, tem um outro modelo: é o da matança. Foi o que se viu nessa semana com a invasão policial do quartel-general do Comando Vermelho. Mais de 120 cadáveres. Uma chacina recorde no Brasil. Uma chacina que, aliás, não é novidade na gestão de Cláudio Castro. Vivos também em 2021 e 2022. Mas esse é um modelo adequado, eficiente para combater o crime organizado? O Rio de Janeiro está mais seguro hoje do que antes da matança? É para uma entrevista sobre esses assuntos que eu, André Barrocal, repórter em Brasília, tenho hoje do outro lado da linha, lá em Seropédica, uma cidade do estado do Rio de Janeiro, o sociólogo José Cláudio Souza Alves. Ele que é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e um estudioso também do crime organizado. Então, ao senhor professor, em primeiro lugar, eu agradeço a gentileza de nos atender. Muito boa tarde. Boa tarde, André Barrocal. Muito bom revê-lo. Estamos aqui nesse debate, infelizmente, numa situação tão dramática e dura, mas é muito bom fazer a reflexão. Muito bem, prazer em revê-lo também, o senhor que participou deste programa 5 anos atrás. Exato. E para aqueles que nos assistem nesse momento, eu deixo aqui os recados tradicionais do início das nossas transmissões. Gosta aqui do nosso jornalismo, mas ainda não é um assinante da Carta? Torne-se um agora. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. Gosta aqui do nosso canal no YouTube, mas ainda não se inscreveu nele? Inscreva-se agora também. Clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Compartilhe em especial esse aqui que você vê nesse momento. Então, professor, eu começaria por lhe perguntar o seguinte: hoje, 3 dias depois da matança no QG do Comando Vermelho, a cidade do Rio de Janeiro está mais segura? De forma alguma, né? Pelo contrário, você vai trazer modificações geopolíticas associadas aos grupos armados aqui da cidade, né? Como é isso? Nós temos aqui grupos armados estatais e não estatais. Esse é o primeiro ponto. E todos eles com estruturas bélicas razoáveis. Sendo que a estrutura bélica estatal, ele é uma espécie de regulador de tudo. Ele que vai estabelecer acordos, alianças, negócios. Ele nunca foi um ator isento e ele nunca atuou dentro de uma dimensão também legal. Esse discurso de que é o bem contra o mal, que é a lei contra a desordem, isso é apenas discursivo, isso é palanque, isso é um mote adotado ao longo do tempo por quem está no poder e usa dessa força estatal. A força estatal armada, analisada ao longo do tempo, vai comprovar um conjunto de ações, práticas, negócios, acordos, extorsões, suborno, arrego. São várias expressões para dizer o mundo estatal armado, que seria a segurança pública, que seria a monopólio legal da violência na mão do Estado moderno, ele opera com os demais grupos armados para se beneficiar. Você vai me perguntar assim, mas como que isso se dá? Todo grupo armado ele vai ter controle de território, então ele vai controlar fluxos no território, negócios no território, resolução de problemas, ele vai normatizar os movimentos, as ações, as interações sociais passam a ser reguladas por esse grupo armado. Esse grupo armado vai ter acesso à grana pelos negócios que ele estabelece, com a estrutura econômica daquele território, e o mais importante, que a gente vê cada vez mais, é a regulação, controle em cima de votos. Então, a estrutura política eleitoral passa a ser também controlada por esses grupos armados. Então, quando você vê uma ação
desse porte que ocorreu na terça-feira, com o número de pessoas mortas, da forma como elas foram mortas, isso eclodir numa área aberta de população e trazer todas as respostas e consequências que trouxeram, tudo isso é previsível, tudo isso está dentro do radar de quem organizou esse tipo de ação. Isso está prevendo o que agora? Eu normalmente vou falar que isso é uma abertura de um edital, porque a base que mantém esses grupos armados, ela permanece, ela não foi alterada. A base estatal e a base não estatal, de negócios, de acordos, está lá dado, isso não foi superado. Isso só é superado com muito trabalho, com muito dinheiro, com políticas públicas, com dimensões muito mais complexas do que esse discurso do bem contra o mal, essa coisa maniqueísta, dualista, que agora nós somos os heróis libertando o país. Isso aí é discurso de palanque. O que existe de fato agora é um edital aberto para dizer qual é o grupo armado que vai controlar. Qual é a nova base de acordo naquele território? Ali é um território, geopoliticamente falando, muito próximo da Baía de Guanabara, muito próximo do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e ao lado da principal rodovia que vai fazer conexão com a Dutra, é o grande caminho de entrada da droga no Rio de Janeiro, é maior, nunca foi estancada. Já revela, então, que toda a estrutura de fiscalização policial, de controle da Dutra já está comprada há muito tempo. Então a Dutra é esse eixo, o Brasil se conecta logo depois daquele local ali com a Dutra. Então é o principal eixo de rota da cocaína no Brasil. É isso que se trata. Então, se você faz uma operação desse porte, em cima da principal facção do Rio de Janeiro, em relação à questão de drogas ali com esse, você abre um edital. Quem permanece ali é quem estabelece novas bases de negociação, de acordos, de interações para o futuro que vão estabelecer. Tudo indica que eu acho, e é isso, que o Comando Vermelho ele permanece nessa estrutura, ele não vai desaparecer, porque mataram, para cada um morto ali você tem mais 100 para entrar no lugar, ou mais ainda, porque as condições sociais estão dadas, a população sobrevive sem salário, o mundo do crime é uma real alternativa, ela é factível para essas populações, já que não tem outra alternativa, já que você vai ver pessoas tentando sobreviver hoje, Deus sabe como, sem salário. E aí nós estamos nesse cenário, não há mais segurança. Você tem um discurso da segurança, a população circula falando que o Cláudio Castro é um herói, matou o bandido. Isso é o discurso aligerado, politizado, é o palanque. Esse é o discurso dualista, isso convence. Para quem está no meio do desespero, para quem está no meio do tiroteio, esse discurso acaba valendo como um conforto, uma alternativa. Mas não é a realidade. A realidade ali, daqui para frente, vai ganhar uma dinâmica própria. Se você vai lembrar, há 15 anos atrás, naquela mesma região, você teve uma operação, não teve tantos mortos, é claro, mas você teve a invasão do alemão e a colocação de uma UPP lá, há 15 anos atrás. Que modificações trouxe para aquela realidade? Poucas, muito poucas, pelo contrário, há modificações para fortalecendo a estrutura que está ali já colocada. Então, não é um momento de melhora da segurança pública. A propósito de ocupação territorial, esse é um problema adicional, né, no enfrentamento das facções criminosas no Brasil, e talvez ele seja mais cristalizado no Rio de Janeiro do que em qualquer outro lugar do Brasil. Como é que o Estado, na sua avaliação, poderia retomar ou desalojar, melhor dizendo, o crime organizado desses territórios? Fazer o quê? Como é que tira eles de lá e eles não voltam? Países, mais ou menos uns 20, tipo, começo do século XXI, países começaram, final do século XX, início do século XXI, alguns países conseguiram fazer mudanças mais significativas na sua política de segurança. Que país foi? Isso o Lula recebe num Plano Nacional de Segurança Pública, em 2003. Então, é o começo do governo dele, ele recebe isso. Vários intelectuais participaram, eu apenas não tive presente nesse projeto em si, mas eu acompanhava os debates que estavam rolando. O que esse projeto diz? Como que esses países conseguiram sair daquela situação? Estados Unidos, Inglaterra e Holanda são os três. Tudo é Europa, é primeiro mundo, tem diferenças muito grandes em relação a nós. Mas eles iniciaram um processo, né? Como é que eles fizeram? Eles fizeram assim.
Não adianta você investir numa estrutura da polícia em si mesma, ela em si mesma, ela não tem essa capacidade. Você não vai dar um fuzil para o cara ir lá, para o alemão, para resolver os problemas que levaram ao tráfico de drogas. Isso não existe. Eles já sabiam, já se sabe disso há muito tempo. Eles vão articular diferentes políticas públicas, sociais. Uma delas, a questão da polícia, da segurança em si pública, é apenas um aspecto, ele não é o mais importante. Eles vão articular um conjunto de políticas. E aí, como é que eles fizeram? Eles fizeram assim: se o jovem, se a pessoa que está lá, se aqueles que estão ali enfileirados mortos, eles não mudarem a sua percepção de mundo, a sua concepção de realidade que eles estão vivendo, eles não conseguem simplesmente mudar de lado e vão deixar de estar no tráfico. Não adianta isso. Então, você vai ter que mudar essa percepção. Então, eles abrem escolas públicas à noite, nos finais de semana, para que esses jovens tenham acesso a outras formas de ver o mundo. Então, são atividades socioculturais. Sem essas atividades, eles não vão conseguir se perceber e alterar a sua forma de se enxergar e enxergar a sociedade ao seu redor. Então, isso vai exigir pessoas para abrir a escola à noite, abrir final de semana, contratação de pessoas que trabalham em atividades socioculturais. Então, eles começaram. Só que eles viram o seguinte: não adianta eu fazer isso se a pessoa não consegue chegar na escola. Então, eles abrem um programa de passe livre para estudantes. Estudantes vão ter mobilidade para chegar nesses ambientes. Mas não adianta isso se a família do estudante tem inúmeros problemas emocionais e psíquicos. Então, abriram uma outra parte do programa articulado de acompanhamento psicológico dessas famílias. Mas não adianta isso se você não sabe a realidade dessas famílias. Então, abriu-se um programa de assistência social para identificar como cada família vive ali e quais são os seus problemas. Mas também não adianta isso se aquele jovem ele não tem renda, se ele está prisioneiro de uma sociedade que não lhe dá qualquer possibilidade de sobrevivência e de renda. Então, abriu-se um programa de renda inicial para aquela população, para aqueles jovens. E aí também não adianta nada disso que eu falei até agora, se eles vivem num ambiente degradado, destruído, desqualificado, sem equipamentos de saúde, educacionais, culturais, de lazer, as pessoas não têm convivência. Então, eles abriram todo um programa de urbanização. Se você vê que eles fizeram, lá no final dessa articulação toda, que eles vão pensar agora o papel da segurança pública, do agente público de segurança nesse projeto todo. Então, é algo muito mais complexo do que fazer uma matança, que é isso que eles defendem aqui no Brasil. Isso é loucura. Então, na verdade, você vai ter que ter um investimento. Não vem para mim com déficit zero. Não vem com essa palhaçada de que você não vai gastar, porque se o Estado gasta, vai dar inflação. Não é isso, ao contrário. O Estado vai gastar especificamente com uma população que tem que ser trabalhada ali, senão você não vai conseguir avançar nada naquele território. Você pode matar 1.000 ali. A condição básica, a sociedade está ali, vai gerar as pessoas que vão substituir, porque essa estrutura funciona dentro do Estado, dá grana para a estrutura política, para as estruturas econômicas que estão ali ao redor, todo mundo se beneficia desse mercado, você ganha 7 vezes mais o que você investiu no mercado de drogas, é um mercado que salva crises de várias empresas, as pessoas vão investir lá porque sabem que é um retorno absurdo em termos de investimento e vão jogar isso na economia formal. Então, o ilegal e o legal, o formal e o informal, eles estão presentes nessa estrutura do crime. Eles estão muito mergulhados ali, e só que você não consegue ver. Então é fácil falar do bom, do herói, do mocinho contra o bandido, contra o mal, contra o fascínio. Esse discurso é fácil. Na prática, não é isso que existe. Uma gama muito grande da sociedade, da economia, do mundo político, hoje vive da grana do tráfico. E as pessoas não querem olhar para isso, acham um discurso fácil, como a gente está vivendo. Se você quer mudar, você tem que mudar a base social que está gerando essa estrutura. E você vai ter que combatê-la, né? Você vai ter esse discurso do bandido bom e bandido morto, se fosse sério, você faria um paredão com a estrutura de segurança pública também. Vários
dessa estrutura estão envolvidos, eles estão diretamente envolvidos nessa estrutura do crime. Então é muito risível, né? Você olhar para esses discursos, esse palanque que é feito. Então, aí você tem que mudar a estrutura orçamentária. Você vai ter que pegar a troika que manda no Brasil, que recebe toda a dívida do Estado, né? Banqueiros, empreiteiras, agronegócio, sei lá, as grandes estruturas econômicas nacionais que alimentam, né, e que são os credores do Estado. Esses credores vão ter que falar, galera, segura, a gente vai ter que inverter aqui o orçamento da União e dizer, nós vamos investir socialmente. Agora, é isso que se vê? Não é isso que se vê, não tem vontade política para isso. Você tem um discurso de déficit zero. Então, você está diante da impossibilidade de uma mudança real dessa estrutura. Professor, o senhor falou sobre a mistura entre a economia legal, formal, e os negócios aí, por exemplo, com tráfico de drogas. Uhum. Essa simbiose, né, Exato. entre o mercado legal e o ilegal tem sido cada vez mais vista, até por investigações da Polícia Federal. Sim, O senhor sim. pode contar para quem nos assiste, no caso específico das facções do Rio, o senhor conhece melhor o cenário fluminense, onde que no mercado legal, formal, as facções atuam? Onde elas estão ganhando dinheiro também, fora tráfico de drogas? Quem ensinou para as facções como se ganha dinheiro dessa forma foram as milícias. Elas são as mais especializadas nisso. Elas iniciam esse movimento desde o seu começo e elas vão para vários mercados. Então, hoje o tráfico, o Comando Vermelho, Terceiro Comando, começa a aprender. Começa não, alguns já estão mais avançados, com vários mercados. Por exemplo, mercado de transporte de pessoas. Então você tem aí toda uma regularização desses transportes. Você começa a montar empresas, legalmente falando, que vão estar participando disso com o capital que vem do tráfico, que vem de taxas de segurança, de extorsões, capitais que vêm de monopólio. Por exemplo, você pode monopolizar um serviço ou monopolizar um bem. Por exemplo, bujão de gás. Muito escuta muito isso, né? Que o tráfico aprendeu com a milícia e agora você só pode comprar bujão de gás de determinados vendedores. Essa é uma forma. Só que esses vendedores são legais. Eles têm um monopólio, o monopólio é estabelecido pelo tráfico. Inicialmente, a milícia também sempre monopolizou, e aí você acumula nenhum capital. Esse capital acumulado, ele vai para algum lugar. Ele vai para diferentes lugares. Ele pode voltar para a droga, vai para o tráfico de armas, ele vai para investir em campanhas políticas eleitorais. E aí tem uns acordos com os prefeitos, com os vereadores. Esses acordos vão rolar, vão potencializar esse mercado mais ainda, de acordo com as políticas públicas naquele território, de fiscalização, de ocupação de terrenos, de habitações, que são os mercados mais caros. E tudo isso de forma legal e ilegal simultaneamente, porque o ilegal ele está paralelo, ele está ali ao lado, é uma porta que você abre do lado, uma porta que muitos poucos vão ter noção do que está acontecendo, de não fiscalização, de construção irregular, de monopólio de determinados bens. Vou dar um exemplo para você com a milícia. A milícia é a mais avançada nesse sistema. Você chega numa prefeitura, eu não vou nem citar, porque é tanta gente. Você chega numa prefeitura, numa campanha eleitoral, como foi do ano passado, né, 2024, a eleição municipais, e você despeja um caminhão de dinheiro, isso é a estrutura miliciana, despeja um caminhão de dinheiro na campanha de um prefeito, de um candidato à prefeitura. Esse cara ganha. O que vai acontecer agora é que ele vai ter que pagar o dinheiro que ele recebeu. E aí, como é que ele vai pagar? As estruturas dessa prefeitura começam a ser ah, controladas e coordenadas pelo interesse miliciano. Ele vai botar a gente dele lá, ele vai fazer, por exemplo, eu sei de uma estrutura que os terceirizados, esse é o mais comum, tá? Os terceirizados contratados para a área da saúde, essa é a mais fantástica. A área da saúde vai contratar OS, vai contratar terceirizados, que serão indicados agora pela milícia. Inclusive, eles vão montar empresas desse tipo de serviço, para prestar serviços de OS, de organização social, que já está legalizado, é tudo formal, é tudo tranquilo. Só que aí já tem uma costura toda feita pelo esquema do financiamento. Essa empresa entra,
Essas pessoas que trabalham nessas OS vão ter agora o controle por parte da estrutura miliciana de voto, de percentual de grana, de salário, são várias formas de ganho, mas já está tudo legal. Só que essa empresa, ela já está acumulando um capital maior. O que que essa empresa vai fazer? Esses capitais desses empreendimentos vão fazer? Eles começam a montar outras empresas. Que tipo de empresas? Empreiteiras. Então, as licitações desse município para obras, para funcionamento de outros equipamentos, tudo isso passa agora a pertencer legalmente a empresas que foram montadas legalmente e que estão sendo controladas pela estrutura miliciana. É o miliciano que opera essa empresa? Não. São pessoas próximas a ele. E para você descobrir isso, você tem que ter uma investigação muito mais sofisticada. Mas isso não ocorre. E essa empresa está por dentro da licitação, ele ganha. Tem relatos de licitação muito interessantes. Por exemplo, você tem três empresas que ganham a licitação. A primeira e a segunda não são milicianas, a terceira é miliciana, que ganha, né? A primeira vai tentar iniciar a obra. Aí ela vai se locomover para aquela área onde ela ganhou para fazer. E ela começa a receber recados. Vocês não vão conseguir fazer nada aqui, vocês não vão conseguir trabalhar aqui. Aqui pertence a nós. E aí eles vão começar a enfrentar um monte de dificuldades. Não tem gente para trabalhar, eles são vigiados, começam a sofrer ameaças. Aí aquela empresa desiste. Aí a segunda vai para lá. São relatos que eu já escutei várias vezes. Aí a segunda empresa vai para lá para assumir. Chega lá, a mesma coisa. Olha, aqui não adianta, vocês não vão conseguir, vocês vão ter dificuldade. E aí começam a sofrer ameaças, roubo, ah, problemas que vão acontecer com pessoas que não vão querer trabalhar mais ali, que vão ser ameaçadas. E aí a terceira empresa, que é a miliciana, vai assumir. E aí é ela que vai ficar. Então, existem várias estratégias. E é legal o que aconteceu. Empresas passaram, não aceitaram, a terceira assumiu. Você não pode provar nada de que há uma ilegalidade. Então, há uma margem, há uma brecha entre o legal e o ilegal muito boa para esse tipo de operação. Sobre milícia, queria lhe perguntar especificamente sobre milícia. Primeira, vou fazer em sequência, mas o senhor responde de uma vez. Milícia é crime organizado, na sua visão? Uhum. Milícia é só policial ou tem mais agente de segurança ou agente público, por exemplo, militares das Forças Armadas? E terceira pergunta, há quem diga que o governador Cláudio Castro, ao atacar o QG do Comando Vermelho, limpou o terreno para eventualmente a milícia tomar conta, né? O senhor até na sua primeira resposta disse, ó, depois dessa operação, temos um edital para ver quem é que vai ocupar esse espaço, né? Mas essas três perguntas aí sobre milícia especificamente. Então, milícia é o crime organizado, mais assim, ao meu ver, mais sofisticado, é o mais bem elaborado. Ele está disputando com o jogo do bicho, né? Então, não é à toa que membros da milícia começam a se aproximar do bicho. Porque o jogo do bicho já tem um glamour, o cara é benfeitor, já ganha é patrono de escola de samba, ele já ganha, já está num outro patamar. Então, vários milicianos tentaram se aproximar disso. O mais famoso é o Adriano Magalhães da Nóbrega, que circulava. Você depois teve esse que está preso, o Rony Lessa, que montou esquemas de máquina de caça-níqueis, de jogos, né? Também estava indo nessa direção do jogo. Ah, a milícia, a meu ver, ela está num patamar de crime organizado dos mais sofisticados, porque aí já vou para a segunda pergunta sua. Ela é capaz de estabelecer uma relação de agentes de segurança pública que por muito tempo eram apenas jagunços de, por exemplo, do jogo do bicho, ou mão de obra fácil para ações de matadores, para limpar a área, para controlar terrenos de mercadorias, de serviços que estavam ali em disputa. Esses membros da segurança pública fizeram um papel que é esse papel de contenção para atividades ilegais funcionarem, para determinados grupos empresariais avançarem, comerciantes também se protegerem, sempre tiveram nesse circuito. Só que a milícia ela fala assim, não, agora nós vamos operar, nós vamos assumir esses negócios, nós vamos ter essa capacidade de penetração numa estrutura econômica, de controle. Só que essa milícia, que inicialmente ela era muito mais controlada pela estrutura de segurança pública, policial, do aparato, ela é uma milícia que começa também a lançar mão
Isso não todas as milícias, não todas, algumas delas aqui no Rio de Janeiro começam a lançar mão de uma relação com civis, que no caso do Rio de Janeiro vieram basicamente do terceiro comando puro. Essa relação se dá aqui em Campo Grande com a famosa Liga da Justiça, que virou o bonde do Eco, que virou depois bonde do Zinho. Hoje ela está meio fragmentada, mas a sua origem, o seu funcionamento está vindo muito de uma relação com a família Silva Braga, né? Que é a família que dominou durante muito tempo, os vários irmãos Carlinhos, Três Pontes, o Eco e o Zin, que dominaram essa estrutura e que trazem a mão de obra do tráfico de drogas, a mão de obra de civis, há parcerias, a aproximação com o terceiro comando puro. Então você já tem em alguns locais, mas isso não é generalizado. E mesmo que sejam civis que operam no chão da rua, nos espaços de extorsão, de ganhos, de negócio, sempre houve a proteção, o amparo e todo o escamoteamento daquele funcionamento a partir da estrutura formal policial estatal. Então, sempre houve essa interação. Então, quando você escutar um discurso, Barrocal, de a narcomilícia, que isso foi muito praticado pelo Castro quando o chefe da Polícia Civil era o Alan Turnovsky. Ele parou um pouco, mas agora ele veio com um tal de narcoterrorismo. Sempre quando você escutar narcomilícia, narcoterrorismo, você inverte a palavra narco e coloca Estado terrorismo, Estado milícia, aí funciona. Porque normalmente o narco se lança a mão dele para ocultar, né? Você quer apagar, você quer despistar os vestígios reais que é o Estado que está ali. O Alan Turnovsky usava essa expressão, né, o tempo todo de narcomilícia, faz operações, mata pessoas, mas no fundo há um mix ali, há uma parceria importante entre a estrutura estatal de segurança pública e a estrutura civil de grupos armados. Eles estão se articulando. E a terceira questão que você traz, e agora? Estou querendo me É lembrar. se o governador Cláudio Castro limpou o Sim, terreno para a milícia ali no complexo do Alemão e da Penha. eu acho difícil ali a milícia conseguir, porque é um território historicamente do Comando Vermelho. Para ela entrar agora ali, ela precisaria de ter uma capacidade bélica que eu não sei se ela teria. Ali, como é uma dimensão muito geopoliticamente falando importante, e historicamente dentro do comando muito importante, com certeza você vai ter outros grupos armados ligados ao Comando Vermelho que poderão fazer incursões ali. Ali teria que ter uma força bélica estatal capaz de segurar, e aí seria também como se você pensasse uma matança dessa que seguisse ao longo do tempo para poder conter, porque, como eu te falei, aquela estrutura do comando de um grupo armado no tempo consolidada, ela já tem um enraizamento social ali, econômico, político. As pessoas que estão ali vivem disso e já possuem laços e relações com essas pessoas. É a própria comunidade que está vivendo. Tudo bem, existem várias pessoas que não fazem parte dessa estrutura, mas os vizinhos, parentes, familiares fazem parte, isso divide aquela comunidade nos seus interesses. Então você teria que disputar no interior de uma comunidade dessa a estrutura que foi de poder e de grana que foi montada ali. Não vejo isso como algo fácil. Teria que ter um suporte para uma ação dessa muito forte. Eu não vejo esse cenário, mas com certeza, quando você dá um baque desse, você pode ter esses efeitos, né, subsequentes. Então você pode ter enfraquecimento, você pode ter uma possibilidade real, estratégica, de tomar uma área dessa. Quando eles fizeram isso há 15 anos atrás, você vai se lembrar, né, a UPP no Morro do Alemão, eles disseram, no Complexo do Alemão, eles disseram que iam fazer isso, que o Estado ia retomar. Eu me lembro de um carinha, um comentarista da Globo, um tal de Demetrio Magnoli, acho que ele acha que entende alguma coisa de violência, segurança, me criticando, dizendo que ele queria me desqualificar. O cara não entende nada. Ele achava que botando a bandeira do Brasil lá no Morro do Alemão, que a cidadania voltou para as pessoas. Era uma coisa meio desse tipo. É meio ridículo, assim. Mas, infelizmente, não foi isso que a gente viu. 15 anos se passaram
E você tem esse porte de um massacre, de uma matança desse porte. Então, piorou. As coisas tendem a piorar, tendem a fortalecer a estrutura do Comando Vermelho. E ele vai permanecer porque ele vai se espraiar, ele vai crescer, ele vai aprofundar os laços. Os laços sociais estão ali dados por essa população. As mortes são sentidas por todos ali. E caiu uma bomba, então é uma bomba invisível que foi jogada agora ali. Então, a gente nem sabe, eu sei porque eu estudo isso, mas dali para frente vai ser uma coisa que ninguém tem noção. Aquelas pessoas que têm vínculos com esses mortos são amigos, parentes, familiares, mães, irmãs, esposas, filhas. Todo mundo vinculado a esses mortos vão começar a sofrer um processo de adoecimento mesmo, assim, é barra pesada. Vai vir diabetes, hipertensão, vão vir AVCs, vão vir infartos, vão vir câncer, vai vir tudo que você possa imaginar. A rede, se você quer estudar isso, vai para a rede pública de saúde para ver esse crescimento assim assustador dos casos. A rede pública não dá conta, essas pessoas vão começar a morrer. E é assim que eu já vi vários lugares acontecer aqui. Ninguém dá conta disso. Então, não é só os 121. Ali você pode multiplicar muito ali. Muita gente que daqui para frente vai sofrer, vai ficar doente, vai morrer. Tem muitos relatos sobre. Então, é uma bomba invisível, entendeu? O senhor acredita que vai haver uma resposta do Comando Vermelho contra essa matança? Teve a imediata ali, né? A mídia acompanhou, do bloqueio de rodovias e tudo. A resposta do Comando Vermelho é ele ser Comando Vermelho, é ele continuar sendo talvez a facção mais reativa. Ele vai pagar arrego, mas ele sempre vai lutar contra o arrego. Ele vai aproveitar toda a oportunidade para matar um membro da estrutura de segurança pública, eles não perdoam. O terceiro comando faz muito mais acordo, faz muito mais convivência com a estrutura. O Comando Vermelho tem uma novidade que não é naquela região, é na Zona Oeste. O Comando Vermelho ele fez acordo com milícia. Isso foi uma evolução do grupo do Zinho, né? O Zinho faz. Ele, líder né, do bonde do Eco, e bonde dele mesmo, da Liga da Justiça, ele vai fazer acordos com o Comando Vermelho para se proteger de outros grupos milicianos que queriam tomar o lugar dele e queriam matá-lo. Então, ele faz esse acordo. Isso é uma inovação dentro dessa estrutura toda. Só que isso é só numa localidade. Lá naquela localidade não existe isso. Essa aliança milícia, Comando Vermelho, não existe. Então, ali pode ter sim uma disputa, né, intensificada em torno disso. E a gente teria que ver agora os desdobramentos. A resposta do Comando Vermelho deixou de ser, muitas vezes, hoje, uma resposta talvez tão reativa como eles sempre fizeram, de então nós vamos nos vingar e vamos matar. Eles sempre tiveram essa reatividade maior. O terceiro comando é bem menos, embora ele tenha também. E agora o Comando Vermelho tem aparecido mais como aquele que, em nome de retomar territórios, que é isso que aconteceu, se você olhar, é a facção que vem crescendo mais no Rio de Janeiro, que vem se expandindo, e começou a pegar a zona sudoeste lá, né, com Muzema, Gardenia Azul, Rio das Pedras, Itanhangá, Tijuquinha, eles começaram a expandir ali significativamente. Essa região aonde está agora ali, os complexos ali, e do outro lado da Baía de Guanabara, né, e São Gonçalo e Niterói, também virou uma mancha do Comando Vermelho, eles têm se expandido nesse território. Então, em nome dessa expansão, eles hoje estão muito mais, digamos assim, estratégicos, eles estão com uma reflexão muito maior em torno de o que vale a pena de fato você ir para o confronto, o que é melhor absorver. Eu acho que é um aprendizado que eles estão tendo com as estruturas do PCC, de mais acordos, só que a estrutura policial aqui não é igual à estrutura policial de São Paulo. Então, você tem operações desse porte, né? Sobre PCC, Comando Vermelho, qual é a relação entre esses dois grupos hoje? Eles são rivais? Eles disputam? Eles têm acordos? Onde que eles atuam como sócios, se eventualmente isso acontecer? Em 2000, final de 2016, início de 2017, foi a grande crise, né? Existe um livro do Bruno Paz Manso e da Camila Nunes, que é um livro chamado A Guerra. Ali eles retratam muito bem que
houve uma grande crise em função do aumento exponencial dos batizados do PCC Brasil afora. A partir dessa crise, há uma resposta do Comando Vermelho, principalmente no norte do Brasil, uma matança também em presídios. E já em 2018, passa-se um ano, 2017 é um ano onde isso está ocorrendo, já em 2018 se percebe então um acordo entre os dois, né? Que é um acordo que ele não é um acordo tão fechado, então ele comporta um acordo, eles se aproximam. Agora, mais recentemente, se falou de novo dessa aproximação e desse acordo, já que eles viraram são as grandes facções nacionais, eles têm base no Brasil como um todo, né? Norte, Sul, Centro-Oeste. Eles estão com uma maior capacidade de disseminação organizativa. Então se fala que eles têm essa aproximação, mas por outro lado eles vão fazer disputas. Então, no Nordeste principalmente e no Norte, você vê acentuadamente disputas entre eles, disputas também sangrentas, de onde os acordos são quebrados, eles vão disputar mercados ali e isso vai se dar. Então, é um acordo que não comporta mais as rebeliões sanguinárias que rolaram em 2016, 2017, não comporta mais isso, mas comporta disputas menores nos territórios e alianças com outras facções desses outros territórios. Então, no Nordeste é muito comum você ter como se diz, um alinhamento de facções locais, ou com o Comando Vermelho, ou com o PCC, Primeiro Comando da Capital. Essa disputa, ela está dada muito em cima da questão da droga. O PCC, eu acho que domina hoje o corredor, a entrada vem a partir do PCC, mas o Comando Vermelho ele nunca abre mão dos seus corredores também, principalmente no norte. Então você tem diferentes entradas e mercados que eles estão controlando. E a grande questão é o mercado europeu, para onde eles vendem. E aí eu acho que os corredores, que são Rio de Janeiro e São Paulo, são divididos, são compartimentados nessa estrutura que vai para a Europa, que é onde você tem um grande mercado mesmo de compra, né? Dessa droga como um todo. É o grande mercado nacional para exportação de cocaína. Enfim, eles têm alianças e têm rupturas entre, mas não está mais num patamar de uma guerra entre os dois. Isso não existe mais. Para falar novamente um pouco sobre milícias, né? O bolsonarismo, historicamente, defendeu as milícias. Sim, Esse movimento talvez tenha sido interrompido ou ficou abafado a partir da morte do personagem que o senhor já mencionou aqui, o capitão Adriano da Nóbrega, que foi morto em um sim. cerco policial na Bahia durante o governo Jair Bolsonaro. Qual é a 2019, isso relação mesmo. hoje entre milícias e bolsonarismo? O senhor acha que a milícia vai pedir voto para o bolsonarismo no ano que vem? Bom, sempre pediu, não vai parar de pedir, continua pedindo. Se você olhar as redes bolsonaristas, ela em grande parte é composta por estruturas muito próximas à dimensão miliciana, muito próximos à estrutura armada estatal, né, estrutura armada estatal, muito próxima à estrutura armada estatal e não estatal vinculada a estruturas criminais, como o jogo do bicho, como a própria milícia em si, e aqueles que vão fazer acordos com a estrutura do tráfico de droga. Então, essa é uma rede que sempre funcionou dessa forma, sempre vai funcionar. Há muito interesse nisso tudo. Há todo um jogo discursivo, o jogo do bandido bom e bandido morto é sempre defendido nessa roda, nessas bolhas todas, isso é muito estimulado. Todas as desinformações sobre a estrutura de segurança pública, sobre a violência, sobre como funcionam os grupos armados não estatais, essas informações e desinformações, na sua maioria das vezes, vêm desses grupos, dessas bolhas, e eles são mais. Nunca ouvi falar nenhuma que não fosse bolsonarista. Eles são os propagadores, os defensores, os caras que vão avançar. E eles estão super atiçados, porque o bolsonarismo vem numa debacle por conta da prisão do próprio Bolsonaro. Eles estão enfrentando dificuldades de projeção, estão fragmentados, são vários nomes que se posicionam para as eleições de 2026, como, né, o cargo de presidência da República. Então, nessa conjuntura, a ação, o palanque que o Castro construiu aqui no Rio de Janeiro é fabuloso. Isso unifica
solidariza toda a frente bolsonarista de novo, eles mantêm esse ânimo das tropas deles para poder fazer esse confronto político-eleitoral, e é isso que eles estão fazendo agora. Isso indica que, para frente, tudo isso vai estar sendo mais elaborado e mais sofisticado. Você tem agora um grupo pela paz, né, que é o grupo pela matança, aí, que está sendo montado por governadores de extrema-direita, que é isso, eles vão jogar isso como uma grande cartada dentro dessa conjuntura de dificuldades que eles estão vivendo. Eles criaram o fato agora, tomaram a dianteira de novo, já que eles estavam perdendo todos, já que Lula estava começando e continua, né, crescendo dentro do debate político aqui no Brasil, principalmente da derrota ah, daquele, daquele, daquela taxação trumpista, né? Então, Lula começa a negociar, começa a modificar. O grande trunfo deles se perdeu. Então, eles agora querem um novo trunfo. Eu acho que é uma nova carta que eles jogam na mesa no campo deles. Esse é um campo que eles dominam. É o campo da estrutura do aparato policial, da estrutura miliciana. E mesmo o tráfico de drogas, nesse momento, muitas vezes ele vai também jogar nisso, por incrível que pareça, porque ele sabe que é com essa estrutura que ele ganha. Então é contraditório, é contraditório. Você fala assim, mas como assim? A estrutura miliciana e policial e do aparato policial está matando os traficantes, mas os traficantes vão apoiar. Eles apoiam porque eles têm consciência que a realidade são esses caras que vão manter o funcionamento da estrutura criminal, da proibição do tráfico, do mercado aquecido, dos valores mais altos. Eles é que regulam quem fica onde. Então, eles não vão destruir essa estrutura votando em pessoas que não garantam a manutenção da continuidade dessa estrutura. Por mais que eles sejam vítimas dentro desse mecanismo todo, eles têm a percepção de que esses caras dominam isso. E é ali que eles vão fazer também as suas investidas políticas eleitorais. Eles podem muito bem. Em 2018 a gente viu isso, né? O apoio também da estrutura do tráfico para o bolsonarismo. Isso pode acontecer, não é algo improvável, não. E o senhor mencionou aí o trumpismo, né? A gente está nesse tema aí, drogas, bolsonarismo. O senador Flávio Bolsonaro defendeu outro dia que tropas americanas deveriam atacar embarcações no litoral brasileiro, mais especificamente aí na altura do Rio de Janeiro, do mesmo jeito que tem sido feito no Mar do Caribe. O que o senhor acha dessa, entre aspas, ideia? Então, é a forma bolsonarista de lidar com tudo, né? É uma forma. Primeiro, essa colagem que eles estão fazendo, eles colaram na figura trumpista, achando que isso é uma grande vantagem, que o cara virou o grande xerife do mundo, vai resolver os problemas todos a partir do que ele está fazendo lá no Caribe. Uma loucura, porque é execução extrajudicial, você não sabe nem quem são aquelas pessoas. Dentro do direito internacional é isso. Agora, como eles não têm muito apreço por qualquer dimensão legal, jurídica, estatal, eles vão começar a pregar dimensões como essas, né, de bombardeios. Eu não sei o que passa na cabeça de um cara desse, mas bombardeios em águas do Rio de Janeiro, onde tem um governador que acabou de fazer isso que esse governador fez, porque é um aliado da estrutura bolsonarista. Eu não sei, eles jogam o tempo todo com esses discursos para se manter, né, na mídia. Eles querem aparecer como os caras que têm soluções drásticas para problemas drásticos, eles se colocam como outsiders e críticos a um sistema, mas no fundo é uma loucura, né? O cara falar assim, é uma insanidade total o cara falar um negócio desse nas águas do Rio de Janeiro, né? Mas o cara se acha. O irmão dele está lá nos Estados Unidos falando também um monte de coisa, um monte de insanidade também. Eles se valorizam com esse discurso dentro da bolha deles, então eles propagam isso. E aí você não sabe direito, pô, você vai destruir a situação de um Estado, de um aliado, jogando bomba. Isso vai acontecer de fato. Isso é discurso para a bolha deles, para manter a base unida. Onde ele quer chegar com tudo isso, eu mesmo olho e falo assim, cara, não sei o que esses caras de fato estão pensando, mas eles articulam isso, eles avançam nisso, eles tentam criar uma massa discursiva em torno dessas questões da violência. A violência para eles é uma coisa banalizada, eles se protegem, né? O tempo todo eles
sempre terão proteção, e eles propagam isso, e os efeitos vão cair nessas populações que a gente está vendo aí, que vão sofrer imensamente. Uma loucura, assim. Declarações dessas, eu não sei nem como comentar uma parada dessa, né? Loucura. Professor, no início do mês de setembro, uma operação conjunta da Polícia Federal e a Polícia Civil do Rio prendeu um deputado estadual aí do Rio de Janeiro, conhecido como TH Joias, Uhum. por suspeita de que ele ajude o Comando Vermelho a lavar dinheiro. Sim. O senhor pode explicar, pode contar, apresentar para quem assiste a nossa entrevista nesse momento, esse personagem, quem é TH Joias, e ele tem relação com o governador Cláudio Castro? Nas últimas horas passaram a circular aqui fotos dos dois juntos. Sim, essa aproximação a partir de fotos e tudo mais, isso existe. Sim, mas isso não. Como ele é um deputado estadual, isso assim, é fácil para ele obter essas aproximações. Ainda não apareceu dimensões mais profundas dessa relação no campo, por exemplo, do que ele fazia, desse circuito que ele fazia junto com o Comando Vermelho. De fato, inclusive, ele tem aproximações com lideranças do Comando Vermelho, tem relatos sobre isso, tem investigação sobre isso. Lideranças do Comando Vermelho com as quais ele se estabelecia a relação, o TH Joias. Ele tem essas fotos junto com o Castro, mas isso não significa que seja, de fato, uma atuação mais nesse campo dele, de aproximações com o Comando Vermelho, e ele foi preso, de fato, ele tá sendo investigado por conta das relações. Esse universo do TH Joia é um universo, é muito interessante isso, é um universo mais frágil, ele é identificado e preso por conta dessa aproximação com o Comando Vermelho. Então, ganhou essa visibilidade, trouxeram isso, fazem agora essas ilações com o Cláudio Castro, que ainda não está claro, muito ainda, a gente não tem tanta informação. Mas o pior não é essa, assim. Essa é a mais facilmente a mídia vai trazer. Existem relações do Cláudio Castro com estruturas políticas milicianas muito mais profundas, muito mais significativas e que a mídia nenhuma comenta e fala. Eu sei daqui da cidade de Belfor Roxo, aonde você tem uma estrutura miliciana que domina a política local, você tem a colocação de um destacamento do 30º da Polícia Militar numa área do Comando Vermelho, que é o Complexo do Roseral, e de que como tudo isso, esse projeto todo de segurança pública, acabou afetando a cidade toda. A estrutura de segurança pública virou o grande cabo eleitoral naquela cidade. As maiores votações para deputado federal e deputado estadual no Rio de Janeiro, no estado, vieram de pessoas ligadas a essa estrutura em Belfor Roxo. Tiveram mais de 50% dos votos da cidade, a partir desse projeto de segurança pública. Hoje, a prefeitura também vive esse controle a partir desse projeto. E ninguém vai falar isso, porque lá funciona uma estrutura de controle desse grupo armado e o Castro é protegido por um jogo político. O Castro está sendo processado por conta de um esquema, né, de distribuição de grana e de cabos eleitorais a partir da UERJ e de um centro de processamento lá de informações de dados do Estado, que ele está agora, o processo vai agora, retomou e vai ser julgado novamente. Então, os usos que o Cláudio Castro faz da estrutura estatal com outras estruturas, né, de poder e de grana no Estado é muito forte. O TH Joias é um caso que eu não tenho muita certeza dessa dimensão do crime, mas em outras localidades eu sei que rola, como esse de Belfor Roxo, e é muito mais intenso. Mas ninguém vai falar, porque os caras têm poder, estão dentro da Assembleia Legislativa, eles é que pegaram essa grana que o Cláudio Castro, em 2023, jogou na Assembleia para a Assembleia decidir para onde ela ia ser usada, né? Então, foi quando o Marcos Amin, um delegado marombeiro que tinha só 12 anos de influência em marombeiro, que só tinha 12 anos de polícia, de chefe, de delegado da Polícia Civil, ver a legislação, a lei orgânica da Polícia Civil foi alterada pela Assembleia Legislativa para que ele assumisse a Secretaria de Polícia Civil. Ele só tinha 12 anos, não tinha 15. Então, rebaixam o limite e botaram 12 anos, ele entra.
Por quê? Porque ele faz parte dessa estrutura que vai escoar dinheiro. O Castro tinha mandado uma mensagem de 4,5 bilhões para que eles pudessem destinar. O Castro, logo depois, ele recria a Secretaria de Segurança no Rio de Janeiro. Então, hoje tem três grandes espaços de grana, de gratificações, de cargos hierarquicamente escalonados, de operações, de equipamentos, de licitações, ou seja, toda uma malha de recursos circulando em três secretarias da área de segurança pública que o Castro usa com o interior, com outras cidades, usa dentro do Rio de Janeiro. Isso, o Cury, esse que é o secretário de Polícia Civil, o mandato dele já exponenciou algo que eram gratificações por bravura, que no passado chegavam a 20 por ano, hoje está na casa dos 500 e poucas gratificações por ano. É muito dinheiro. Quiseram aprovar a gratificação faroeste recentemente, e aí foi barrado. Ou seja, há um jogo, né? Há um jogo muito grande em torno de vários interesses que estão ali na mesa e que são disfarçados por outros interesses. Se você não olha o todo e não percebe isso, você vai ficar com um discurso fácil que esses caras estão vendendo para nós, que estão combatendo o crime. Não é assim, é muito mais complexo. Esse crime, ele escoa grana, escoa poder político, ele escoa decisões, ele esconde, né, e oculta abuso de poder econômico, abuso de poder político para eleger pessoas. Então, é uma estrutura mais complexa. Você tem que olhar tudo isso como uma possibilidade que funciona, que é real, deu certo. Esses caras conseguiram isso. Então, a bolha bolsonarista, ela está também dentro desse universo e vai respaldar essa estrutura como um todo, né? Professor, o senhor falou algumas vezes ao longo da entrevista sobre palanque eleitoral, né? Explicou agora como o governador Cláudio Castro aposta nas forças de segurança aí também para tirar dividendos. Isso nos leva a pensar sobre uma dimensão, ter que fazer uma reflexão sobre uma dimensão importante, que é a dimensão da opinião pública. Se é palanque, é porque tem demanda na sociedade para isso, Com certeza, com certeza. para uma visão de linha dura. O que que o senhor diz dessa situação? Vamos fazer o quê? A mídia como um todo, ela tem uma parte dela que se divide nesse dualismo das bolhas, né? A bolha bolsonarista, extrema-direita, conservadora, reacionária, do bandido bom e bandido morto, você tem isso crescente, e você tem uma outra bolha que é mais progressista, ligada ao governo Lula, tentando pensar. Só que ela é muito frágil nesse momento de pensar a segurança pública. Ela, em muitos momentos, ela vai ser seduzida pelo discurso do policiamento, né? Então, a polícia virou o nosso grande equalizador social. Isso já é construído no Brasil desde os anos 80, a partir de universidades, academia, a partir da própria área de segurança pública e a partir da mídia. Então, houve essa correlação. E nós, então, tratamos essa questão da segurança pública como uma questão de policiamento. É uma policialização da sociedade como solução. A direita já faz isso há muito tempo, só que ele policializa na direção da matança, enquanto que a esquerda quer policializar numa concepção humanizada, comunitária, de polícia de aproximação, de contato. Ele faz um discurso mediado que, na prática, não altera muito essa realidade da atual conjuntura da segurança pública. É muito mais repressiva, que se volta para uma dimensão de maior letalidade, isso está dado pelos dados nossos. Os índices de homicídios dolosos diminuem no Brasil desde 2019 e os índices de homicídios por a ação dos agentes do Estado está crescendo no Brasil desde algum tempo já. Então, não se percebe a própria esquerda, a bolha esquerdista, digamos assim, né, que se acha, então, diz esquerda, mas é uma bolha mais progressista, ela não percebe que ela não tem projeto, ela não constrói um projeto próprio, ela vai fazer coro para esse discurso generalizado de policialização, e nós vamos viver isso que você está trazendo aí. Como é que você, então,
sai dessa questão se você está meramente em um campo que a gente já sabe que é um campo fadado ao fracasso. Todas as experiências de policialização nos trouxeram a esse universo que você está vendo. E como eu já coloquei aqui, é muito mais amplo, envolve questões políticas, de políticas públicas, políticas sociais. Se você quer de fato, você tem que mexer com a dimensão da segurança pública, sim, mas ela isolada, sozinha, ela não vai nos trazer respostas significativas, ela vai naufragar, como tem naufragado ao longo do tempo. Então, nós temos que pensar algo mais sofisticado, mais elaborado, muito mais difícil de ser costurado. Aí você tem agora a proposta né, da PEC da segurança pública. Ela traz alguns avanços, traz. Ela propõe, não sei se vai ser aceito, né? Está lá em debate. Ela propõe câmeras corporais como alternativa de controle dessa letalidade policial crescente. Mas a gente viu agora nessa operação que as câmeras não funcionaram porque não tinha bateria. Então, você está diante de um universo que vai se movimentando, ou porque o cara não ligou, ou porque teve um defeito, eu não sei. Então, tenta se colocar limites com dimensões cada vez mais difíceis, mais complexas. Por exemplo, eles propõem que haja uma parceria entre a polícia, as estruturas policiais federais, né, polícia federal, polícia, eles querem chamar agora de Polícia Viária Federal, que é a Polícia Rodoviária Federal, com as polícias estaduais. Mas que parceria é essa? A Polícia Federal, ela tem expertise para fazer acompanhamento de evolução patrimonial dos grupos criminais. Eu já vi eles apresentarem isso em seminário. Eles têm, mas é isso mesmo? Você vai fazer isso com a estrutura aqui do Rio de Janeiro? Você está decidido a mostrar vínculos de políticos, de grupos econômicos com a estrutura do crime? É que isso que vai acontecer. Então, se é uma vontade política sua de fazer isso, ou você quer os votos dos deputados atuais vinculados ao Cláudio Castro, lá na Câmara dos Deputados para aprovar o seu projeto. Então, como que é essa vontade política de quem propõe uma PEC da segurança pública de transformá-la em algo concreto aqui e agora, às vésperas de uma eleição? Você vai, de fato, vai bancar isso? Ou você vai jogar para a galera? Você está jogando para a galera do estádio para dizer que está fazendo alguma coisa? É essa que, ao meu ver, é a grande questão que hoje nós nos deparamos, né? Solução, solução tem, mas teria que ter toda uma costura, uma vontade política para você avançar nisso. Eu não tenho visto, conjunturalmente falando, essa vontade real de fazer isso. Para terminar, professor, a gente tem quase uma hora de entrevista já. Queria- Nossa. Eu queria, para não tomar mais do seu tempo também, eu queria lhe perguntar, um, em cima da sua última resposta também. Temos um modelo, a gente abordou ao longo do programa, o modelo da matança, né, no combate ao crime organizado. E existe um modelo defendido pelo governo Lula, que é o de ação coordenada entre vários órgãos e estados, e uma ação que aposta na inteligência também, a descapitalização, em tirar dinheiro do crime organizado. O que o senhor acha? Esse é um modelo capaz de dar certo? E a segunda pergunta, exatamente em cima da sua última resposta. Existe o risco de depararmos com políticos na hora em que a gente atacar na via da inteligência aí as estruturas de lavagem de dinheiro, os negócios mais sofisticados do crime organizado? Isso seria uma barreira para que se funcione o modelo da inteligência? Com certeza, né? O modelo da inteligência provou com o carbono zero aí em São Paulo, né? Com a questão do metanol, PCC, postos envolvidos, que vai chegar até na Faria Lima, né? De fintech, provou essa capacidade investigativa de que é possível fazer toda essa rede, é possível cobrir essa rede como um todo. Então você não vai matar o traficante do PCC lá na ponta, como foi feito agora no Comando Vermelho, dizendo que isso resolveu o problema, que isso não resolveu. Você vai identificar a estrutura como um todo e você vai atuar nela. Isso é a maior capacidade investigativa. Claro que aí você me traz uma questão. Quem é que se protege, então, nesse momento disso? Que agora o traficante ele não consegue se proteger. O cara que está no varejo,
Você viu ali, ele é encurralado, é cercado por 2.500 homens e ele é fuzilado. Ele vai ser, ou esfaqueado, né? Tem vários relatos de que foram mortos com faca. Foram esfaqueados e fuzilados. Esse não se protege. Agora, os caras que têm estrutura de poder político, de poder econômico, financeiro nas mãos, esses se protegem. Então, com certeza, se você faz. Você vai lá, quer ver? Você vai lá no alemão pegar. Isso é, outro dia escutei um coronel que diz que um coronel que fez a ocupação no alemão, que ele vai me chamar de intelectual orgânico do Comando Vermelho, né? Ele deve me ver assim, porque eu falei que é uma matança, né? Então ele já me classifica assim. Diz que eu não entendo nada. Enfim, esse cara vai dizer que a economia toda lá do complexo do alemão está na mão do Comando Vermelho, que eles monopolizam mercados. Tudo bem, mas se você tem uma capacidade investigativa, você vai perceber para onde vão esses mercados, para onde vai esse dinheiro, você vai segui-lo, você vai descobrir quase. Eles não estão botando dinheiro debaixo do colchão, não existe isso. Eles estão botando em estruturas financeiras. Você tem que chegar nelas, você tem que responsabilizar todo o fluxo dessa grana e permitir que essas empresas sejam capazes de identificar isso. É isso que é o mais difícil, né? Então, a lavagem do dinheiro todo econômico que está circulando ali naquela comunidade é feita pela estrutura legal. Como eu já falei, o ilegal e o legal funcionando é que dão o maior potencial para isso. Como é que é você, então, trabalhar com inteligência na identificação desses fluxos, dessas dinâmicas, dos envolvidos, das empresas, do sistema financeiro, dos políticos que vão pegar esse dinheiro para fazer campanha, para comprar voto, que é disso que se trata no limite, eles estão comprando voto. Então, esses caras vão se proteger, eles não são soldados lá rasos para serem mortos, eles têm como se defender muito mais. Ele vai dizer: não vou financiar a sua campanha, aquela grana que você se elegeu né, na última eleição, você não vai ter mais, se você não me proteger, você está falido, e eles vão bloquear as possibilidades. Então, nós vamos entrar num outro patamar de discussão sobre segurança pública, que esses caras não querem. Eles são os maiores interessados em ocultar isso. Eles são maiores interessados em botar o cara degolado lá, pendurado no pau da bandeira lá do alemão, para dizer: esse é o culpado. Esse é o cara que a gente tem que massacrar. Eles não têm interesse algum em revelar de onde veio a grana deles, da estrutura de corrupção no qual eles estão envolvidos, de esquemas com o mundo ilegal que trouxeram benefício para eles. Eles não querem revelar isso. Então, vai ser essa batalha aí. O governo Lula está disposto a comprar essa batalha? Essa é a questão. Parece que sim, mas ao mesmo tempo eu não vejo muita vontade de implantar modificações muito significativas nessa estrutura. Então, às vezes eu tenho medo de que você se rebaixe muito numa negociação, e aí quando você sai da negociação, você saiu com mais perdas do que ganhos. E as perdas nesse momento são perdas de crédito total. Você desacredita qualquer possibilidade de mudança real, de um projeto diferenciado que nos traga a verdadeira transformação nisso. Eu acho que é o pior de tudo, é você desacreditar. Você vira um cínico, né? Você vira um cético, e aí o pior de tudo é o cínico, né? Que você não acredita mais em nada, né? Perfeito, professor. Então, com essa sua resposta, eu gostaria de encerrar a nossa entrevista e de mais uma vez agradecê-lo pela gentileza de ter atendido aqui ao nosso pedido. Tenho Eu que certeza agra... que quem nos acompanhou até agora está muito mais bem informado e possivelmente muito mais desalentado do que uma hora atrás. Muito, muito obrigado. Eu agradeço você por ao longo do tempo, né, esse diálogo nosso, com intervalos longos, Sim, mas é isso, que nós possamos continuar nesse debate, nessa reflexão. E eu fico feliz por ajudar um pouco aqui. Valeu, um perfeito, abraço. professor. Um abraço para o senhor também, para todos que nos acompanharam até agora e para esses que nos acompanharam até agora, eu vou repetir os recados do início da transmissão. Gosta aqui do nosso canal no YouTube, mas ainda não se inscreveu nele? Inscreva-se agora. Clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Compartilhe em especial esse aqui que você viu nesse momento. Gosta do jornalismo de Carta Capital, mas ainda não é um assinante nosso? Torne-se um agora também. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. Bom, então é isso. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais um Poder em Pauta.